Louvado seja Deus. Lição de número 3, hoje nós começamos exatamente a adentrar nos dons. A primeira lição, a segunda lição, foi só um panorama do que iria ser daqui para frente. Então nós temos agora 3 lições que falam dos dons espirituais. 3 lições que falam dos dons espirituais. E depois entramos nas lições que falam dos dons ministeriais, e até o fim. Vamos dar uma passada aqui. Hoje vamos falar sobre os dons de revelação. Os dons, eles não são divididos em três grupos, Isso aí foram os estudiosos que dividiram os dons em 3 grupos para ficar mais fácil para a gente assimilar e para a gente ensinar e para estudar também. Então, os estudiosos da Palavra de Deus dividiram em dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. E hoje nós vamos estudar o primeiro, que são dons de revelação, que se dividem em 3 grupos de dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ou palavra da ciência, e palavra de discernimento, discernimento de espíritos. Então, isso que nós vamos ver hoje, os 2 blocos seguintes são das próximas lições. Texto áureo, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. O apóstolo Paulo está falando aí de uma reunião, um culto, uma reunião em casa, uma reunião familiar com a família, com os amigos, quando nos reunimos. Que faremos nessa reunião? Muita gente fala, come, bebe, mas nós nos ajuntamos para cantar, para louvar, para salmodiar juntos. Tem doutrina, alguém prega a palavra, alguém ensina a palavra. Tem revelação de Deus nas nossas reuniões. Deus usa qualquer um de nós como vaso escolhido para introduzir um dom. Pode ser o dom da palavra, dom da revelação. Tem línguas? Tem línguas estranhas. Tem interpretação das línguas? Tem. Mas façamos tudo isso para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, que somos cada um de nós, para a nossa edificação. Então o dom espiritual não é nosso, é de Deus. Ele é um presente de Deus para edificar a igreja, para melhorar a igreja, para que a igreja avance cada vez melhor, cada vez mais aprendendo, mais ensinando. Então, o dom espiritual Deus pode dar hoje e amanhã já não dá mais para aquela pessoa. Ele pode dar hoje, amanhã é um presente. E a maioria das vezes o dom espiritual é para aquele momento, aquela necessidade extrema, porque ele é um dom espiritual. Ele não é um dom, uma habilidade minha ou sua. Ele é um dom que vem de Deus. Então é para coisas extremas, necessidades extremas. Nós vamos ver aí com o passar da lição, nós vamos ver que o dom espiritual ele é para coisas específicas, uma necessidade no meio da igreja. O dom é dado à igreja de Cristo. Ele vem através do Espírito Santo à igreja de Cristo. Ele não é dado a mais ninguém, à igreja de Cristo. Uma coisa que eu quero tirar aqui dessa verdade prática é o engano. Os tempos foram passando, desde João, lá na igreja de Éfeso, João já ensinava. Porque desde aquela época, desde os primórdios da igreja primitiva, já havia um engano dentro da igreja, querendo entrar dentro da igreja. E nos dias de hoje, ainda mais, muito mais o engano, pessoas pregando aquilo que não é para pregar, introduzindo aquilo que não está na palavra, e nós temos que estar atentos e discernir tudo muito bem. O apóstolo Paulo diz que nós devemos discernir tudo bem, tudo muito bem. Então, esses tempos, últimos tempos da igreja na terra, vai ser muito marcada pelo engano. Homens, amantes de si próprio, aqueles que só procuram o seu bem-estar, o seu bel prazer, coisas para ele mesmo, não tem a visão do reino, não tem a visão do corpo de Cristo. Então eles vêm trazendo uma palavra deturbada, assim como Satanás falou para Eva. Mas Deus realmente falou isso?
E aí Eva entrou na dele e disse, realmente Deus não falou isso, falou aquilo. Mas aquilo que ela falou, que Deus falou, também Deus não tinha falado. Então o engano entrou na vida de Eva, do primeiro casal, e eles caíram. Então nós vamos um pouquinho mais para frente aí. Olha só o ponto central. Isso aí a gente tem que gravar bastante, porque é o ponto central da lição. Né? Da lição que nós vamos estudar hoje. Os dons de revelação servem para a orientação da igreja de Cristo. Para onde vai caminhar? A igreja está caminhando para que sentido? Para que direção? E a igreja é um corpo, não pode se desfazer. Não, eu vou para lá. Não, você vai para lá, eu vou para lá. Não. A igreja tem que caminhar num sentido só, numa direção só. Porque todo o corpo tem um propósito, alcançar o céu. Então nós não podemos caminhar para outra. Não, eu vou por aqui, que por aqui, né, eu chego mais rápido no céu. Não. Só tem um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então ele é o único caminho. E todos esses dons vêm do Espírito Santo de Deus, né, que também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então nós vamos ver coisas maravilhosas nessa aula que às vezes pessoas dizem assim, mas tem alguma coisa boa nessa lição? Dons espirituais? Eu nem busco dons espirituais. Muitos crentes dizem isso. Eu nem sei o que é e nem quero saber. Mas hoje nós vamos ver que a igreja precisa dos dons espirituais. Por isso há muitos na igreja fracos e muitos que dormem e muitos que já estão mortos. Porque não tem discernimento espiritual, porque não busca os dons. Eu costumava dizer já nos primórdios das minhas aulas que aqui na igreja nós temos um armário invisível, espiritual, com todos os dons espirituais. A igreja está à disposição da igreja. Está aqui à disposição da igreja para todos. Os dons espirituais são para todos. Mas tem que buscar com carinho, com amor, né, com gratidão, com coração aberto para Deus. Né? Então, aqui o apóstolo Paulo relata os dons. Né? Pode ver que os dons não estão ordenados. Aqui, os estudiosos pegaram e ordenaram. Não, vamos ordenar para ficar mais fácil de estudar, porque aqui está, né? Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, né? Um dos dons de revelação, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, que é a palavra de conhecimento, e a outro, então está misturado, né? Mas você pega ali, transporta para cá, que daí fica, né, mais organizado. Não que o apóstolo Paulo desorganizou, mas aí com o passar do tempo os estudiosos viram que era mais fácil, né, a gente estudar por bloco. Né? Então começamos a estudar por bloco. Aqui tem uma coisa interessante em Estevão, que ele não tinha só um dom. Né? Se você vê o texto, olha, Estevão era cheio de fé e de poder. Fé e poder. Fazia prodígios e grandes sinais. Não tinha só um dom, Estevão. Estevão era um diácono. Tratava da porta. Ficava lá na porta, lá, Estevão. Irmãos, se vocês quiserem, né, participar da aula, pode levantar o dedo aí, participar da aula, fazer perguntas. E levantaram-se, porque esse tipo de aula aqui tem muitas questões, tem muitas perguntas, né, que a gente... mas será que era assim mesmo? Será que... Olha só, levantaram-se alguns das sinagogas, o versículo 10 diz, e não podiam resistir o quê? A sabedoria, outro dom, a sabedoria e ao espírito com que falava. Você pode ter mais de um dom. Não precisa exatamente... Jesus Cristo tinha quase todos os dons. Ou tinha todos? Tinha todos ou quase todos? Mandelir. Todos? Eu não sei, eu fico meio assim, eu acho que Jesus Cristo tinha quase todos os dons. Né? Depois dá uma olhada lá, eu só trouxe isso para deixar no ar, para depois você chegar em casa e estudar, mas agora eu quero ver quais os dons que Jesus Cristo tinha. É interessante a gente fazer essa pergunta. Uhum. Ele tinha muitos dons. Jesus, automaticamente você via muitos dons em Jesus. E os dons que ele tinha era 100% garantido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, 100% o Espírito Santo usava Jesus. Mas nunca se viu Jesus falar em línguas estranhas.
Temos um dom aqui que fala variedade de línguas. Interpretação. Mas busca lá depois. Isso aí vai ficar para a gente estudar, tá? Vai ficar como lição de casa para vocês estudarem depois. Então, e não podiam resistir à sabedoria. Que sabedoria é essa que Estevão tinha? Estudou muito, talvez, né? Faculdades, livros, professores. Não é essa sabedoria. Essa sabedoria que Estevão tinha só vinha de Deus. Porque Daniel, olha só o que Daniel diz depois, olha só. Aí Daniel, Daniel era também um homem usado com mais de um dom espiritual também. E aí ele diz, aqui no 22, e revelava quem? Deus, o profundo e escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Não, 21. E ele muda os tempos e as horas, falando de Deus, porque Daniel conhecia Deus. Assim como nós conhecemos Deus, Daniel. Muda as horas, ele remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria a quem? Está acompanhando aí? Como assim? Você já é sábio. Você já é sábio, ele dá sabedoria aos sábios. Isso é Daniel falando, hein? Porque a sabedoria, os sábios que Daniel está falando, não têm a sabedoria de Deus. Então ele, além de Paulo ser sábio, ele precisava da sabedoria de Deus, porque senão ele não ia a lugar nenhum. Paulo teve que ir para o deserto por 3 anos e meio e aprender de quem? De Jesus, do Mestre. Porque eu aprendi do Senhor, ele diz lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, porque eu aprendi do Senhor. Paulo era sábio, era estudado, estudou aos pés de Gamaliel, as melhores universidades, ele morava num lugar que era muito famoso. Eu acho que vocês estão muito longe lá. Vocês aí de trás aí. Vem mais para frente, aqui na frente tem bastante lugar aqui. Então, ele dá sabedoria, o dom de sabedoria aos sábios. Então não adianta, para Deus não adianta ser só sábio, ser letrado, não adianta. Para Deus tem que buscar os dons, e o dom de sabedoria nós temos que buscar. Então, o objetivo é expor os dons, está aqui, ó, tá? Depois se alguém quiser bater uma foto aqui ou levar embora, não sei. Então está aqui, expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Está aqui, conceituar o dom de sabedoria, explicar o dom da palavra, e nós já vamos adentrar na lição. Está aí também mais ou menos isso aqui, o que eu coloquei aqui está lá também. Então, o primeiro ponto é palavra de... O que é palavra? Palavra, no princípio era o verbo, a palavra, né? João diz. Palavra, está aqui. A sabedoria, o significado de sabedoria, mas de palavra não tem. Palavra é escrever, ou então falar. Isso é palavra, ou escrita ou falada. Mas quando junta palavra de sabedoria, sabedoria é um dom que vem de Deus, né? Nós já sabemos que é um dom que vem de Deus, que significa discernir as coisas sobrenaturais que vêm de Deus, discernir, né? E falar uma palavra de sabedoria. Quando há uma questão muito extrema na congregação, né? O que é que o pastor faz? Ele vai orar. O que é que os obreiros fazem? O que é que a igreja faz? Se reúne e vai orar, buscar a Deus. E Deus revela, né? E Deus nos dá discernimento daquilo que está acontecendo. Aí o que é que eu faço, irmã Rosiane? Eu vou lá e vou falar aquilo que Deus me revelou. Isso é palavra de sabedoria, né? Ou eu vou escrever no papel aquilo que Deus me revelou. Isso é palavra de sabedoria. A gente vai ver alguns exemplos. Olha, porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Já vimos lá. Essa sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo refere-se a uma capacitação sobrenatural, divina, né, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas. Uma coisa que não tem como resolver com a sabedoria humana. Não é uma conta matemática, né? Não é algo que você vai lá e escreve alguma coisa. Não, isso tem que vir de Deus. Essa sabedoria para resolver essas questões. Olha, eu vou dizer mais, não é só na igreja.
É em casa também. É no trabalho também. Às vezes você está numa situação extrema, que você precisa buscar Deus, a sabedoria de Deus, porque a sua não adianta. A sua sabedoria não vai adiantar quase nada. Mesmo que você seja letrado, mesmo que você estudou, ela não vai adiantar muita coisa. Mas a sabedoria de Deus vai te revelar coisas que você ainda não sabe. Né? O que é que diz lá em Jeremias, né? Vou te revelar coisas que tu ainda não sabe. Então, não é qualquer coisa, não é essa sabedoria como um dom de palavra de sabedoria, não é para qualquer coisa trivial. Qualquer coisa trivial, qualquer um de nós pode resolver. Né? É o que o sogro de Moisés falou para... O Jetro falou para Moisés, quando viu aquela multidão vindo, e tudo Moisés tinha que resolver. Qualquer coisinha lá que dava num casal, na casa, com o filho, vinha tudo para Moisés. Aí Jetro falou, Moisés, você vai morrer. Separa pessoas para fazer as coisas triviais. E traz a mim, traz a ti, Moisés, só as coisas extremas, aquelas coisas que tem que ser extremamente, né, cuidadoso. E Moisés tinha comunhão, tinha acesso livre com Deus. Então as coisas extremas vinham a Moisés e Moisés resolvia por quê? Por revelação de Deus. E aí Deus colocava a palavra de sabedoria nos lábios de Moisés. Assim como ele colocava nos lábios de Davi, né, para reinar, assim como ele colocou nos lábios de Daniel para falar a Nabucodonosor. Né? Isso é palavra de sabedoria. Né? Não é nossa, não é para qualquer um, né, que não busque os dons. Né? Mas é uma palavra que resolve situações extremas no lar, que resolve situações extremas no trabalho. Né? Quando não tem mais... Você pensa assim, não tem mais solução. Para esse negócio aí não tem mais solução. Aí você busca Deus. Senhor, me dá uma palavra de sabedoria para me resolver essa questão. Aí é buscar o dom de sabedoria de Deus. Então, alguma pergunta, irmãos? Senão nós vamos passar, né, para o próximo conceito ali. Ó. A Bíblia e a palavra de sabedoria. A Bíblia em si já é uma palavra de sabedoria. Eu acho que todos concordam, né? A Bíblia em si é palavra de sabedoria. Né? Essa palavra de sabedoria aqui veio do próprio Criador. Né? Veio do próprio Criador. Então, a Bíblia em si já é palavra de sabedoria. Embora os dons no passado, a gente costuma falar que Deus dava conta-gota. Né? Nós somos privilegiados, irmãos, porque na época de Isaías, de Elias, na época de Eliseu, era dado conta-gota para algumas pessoas. Hoje a igreja toda, o povo de Deus, tem acesso aos dons. Naquela época, Deus usava Elias, Deus usava Isaías, né, com poder, com grande poder. Né, mas era diferente de hoje. Hoje é pleno. Hoje, né? Então, embora os dons espirituais do Antigo Testamento não fossem plenamente e claramente evidenciados, alguns episódios, olha só, o episódio de José do Egito, né? Depois você checa aí na Bíblia, está lá em Gênesis, do capítulo 37 em diante, José do Egito. José do Egito, ele é vendido como escravo pelos irmãos dele, ele é posto na cadeia, na prisão, mas Deus era com ele. Em todo tempo Deus era com José e Deus usaria José na hora certa. Na hora certa, ele fica 2 anos na prisão, ele passa 13 anos numa batalha, né, muito grande, mas em momento algum ele deixou Deus. Em momento algum ele deixou de buscar as coisas de Deus. E é assim que nós temos que ser. A igreja do Senhor, em momento algum, né, precisamos agora ainda mais buscar os dons espirituais. E hoje nós estamos começando. E aí a igreja precisa estar na escola dominical para entender a gravidade do problema que nós temos que resolver. E para resolver esses problemas extremos, que vai acontecer, é inevitável, né, vai acontecer,
esses problemas extremos na igreja, no casamento, né, na parte com os filhos, isso vai acontecer porque Satanás está, né, nos últimos momentos dele e ele vai querer tragar muita gente. E a Bíblia diz que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Né? E foi o engano, né, vai cada vez mais estar adentrando. As pessoas vão... Hoje em dia a internet roda muita mensagem, muita coisa, né, colocando palavra onde não tem na Bíblia Sagrada, colocando coisas, introduzindo coisas para fazer, né, para o seu bel prazer. Então, pregadores da palavra de Deus que introduzem coisas para enriquecer. Então, essas coisas vão acontecer na igreja, e a igreja tem que estar preparada, tem que buscar os dons espirituais. Olha só, então, José do Egito, ele está na prisão, e aí, né, acontece aquela coisa toda, o rei do Egito tem um sonho, e aí buscam José, né, e aí ele tem que buscar Deus. E aí ele fala com os amigos dele, né, e tem que buscar Deus, para decifrar o que estava acontecendo. Aí você vai lá e dá uma checada no que aconteceu. Rei Salomão, ele pediu para Deus o quê? Sabedoria. Mas quando chegou um momento, ele tinha que buscar mais a Deus para pedir a sabedoria como um dom. Porque até então ele era sábio, ele foi um dos homens mais sábios daquela época. A Bíblia diz que de todos os tempos. Mas essa ocasião aí, depois você vai lá e checa na Bíblia, né, nessa ocasião aí, duas mulheres, uma morre o filho, a outra não morre e tal, e sobra uma criança só para duas mulheres. E aí elas trazem Salomão. Salomão pega, né, e ora a Deus, com certeza, porque buscava muito a Deus, ora a Deus e diz: Senhor, e agora o que eu faço? Pega uma espada e parte no meio a criança e dá uma parte de cada. Isso aí só Deus para fazer isso, irmãos. Aí a mulher, que era a mãe verdadeira, disse: não, pelo amor de Deus, não mata o meu filho, pode dar para ela. Aí Deus revelou para Salomão que a mãe é aquela que não deixou matar o filho. Então são coisas assim tremendas que Deus faz, mas coisas extremas. Não é o trivial, não é o arroz com feijão que acontece no dia a dia, mas são coisas extremas. A Bíblia e a palavra de Deus. No Novo Testamento podemos tomar como exemplo o diácono. O diácono e primeiro... Um dos requisitos para o diaconato é até hoje ser cheio do Espírito Santo de Deus. Um dos requisitos para ser diácono tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não só o diácono, o crente, qualquer um que não segue a carreira ministerial, mas qualquer crente tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a qualquer momento do dia, da noite, Deus pode nos usar. Eu mesmo já passei por ocasiões de pessoas ligar para mim: irmão, estou sofrendo. Eu acho que vou morrer essa noite, vamos orar agora pelo telefone. E Deus me usa para orar e tudo acontece na vontade de Deus. Então Deus quer nos usar. Nesses últimos dias da igreja na terra, Deus quer nos usar, mas usar igual Estevão. Estevão não temeu a morte. Olha só, ele disputava com eles uma coisa impressionante. Ele discorreu, se você ler lá depois o capítulo 6, você vai ver que ele discorreu a história toda do povo de Israel, falando desde Abraão, José, e foi falando e foi discorrendo. Só que chega um determinado momento, ele diz que Jesus era maior do que todos eles. E aí pegou para ele. Aí eles chamaram ele de blasfemo, mas isso tudo acontece com a permissão de Deus. Isso tudo acontece com a permissão de Deus. Ele morreu jovem, foi o primeiro mártir, mas foi muito usado. A Bíblia diz que ele fazia sinais, prodígios. Foi aquilo que Jesus falou: vocês vão fazer ainda mais do que eu. Mas se buscar os dons, vão fazer ainda mais do que Jesus. Já imaginou, irmãos, nós fazendo sinais e prodígios ainda mais do que Jesus fez? Multiplicação do pão, do peixe, cura de enfermos. Já imaginou, irmãos? Você que está nos assistindo, já imaginou você com dom de cura? A minha esposa falou um dia para mim que um dia ela estava na igreja e estendeu a mão para receber oração.
e na mão dela tinha uma tocha de fogo. Eu não vi. Ela disse que queimava como se fosse fogo mesmo. Deus tinha dado o dom de cura para ela. Ela não soube aproveitar o dom de cura. Por não entender, por não participar da escola dominical, não estar preparada para receber um dom daquele patamar, o dom de cura, de botar a mão na testa da pessoa e expulsar demônios e curar enfermidade. Jesus falou que nós íamos fazer mais sinais ainda do que ele fez. E esse moço fazia. Filipe também fazia. Mais sinais do que Jesus fez, já imaginou? É uma coisa tremenda. Então Deus ele quer nos usar nesses últimos dias para curar a enfermidade, Ele quer nos usar com palavra de sabedoria, Ele quer nos usar para muitas coisas. E às vezes nós não estamos preparados para receber esse dom porque nós não somos ensinados, né, de como proceder quando receber um dom. Então nós estamos hoje aqui aprendendo o que é esse dom, mas para se aprofundar ainda mais, nós precisamos estudar um pouco mais, saber um pouco mais sobre os dons. Eu ia trazer um livro aqui do Stanley Orton, que ele fala sobre dons espirituais, sobre os dons do Espírito, sobre a pessoa do Espírito Santo, e seria bom todos terem esse livro. Então vamos mais aqui, na liderança, todos nós somos líderes. Líder na banda musical, líder na escola dominical, líder no presbitério, líder nas irmãs do círculo de oração, líder em casa. Não, mas eu não sou líder nenhum na igreja, sou líder em casa, eu faço a liderança no meu trabalho. Todos nós somos líderes. Nós precisamos dos dons para liderar. Nós precisamos da sabedoria vinda de Deus para liderar a nossa casa. Se nós ganharmos uma posição no nosso trabalho, nós precisamos da sabedoria de Deus para liderar. Então tem muitas coisas envolvidas, né, no reino de Deus. Deus não nos chamou para ficar só sentado escutando. Né? Eu sempre digo na escola dominical que nós temos que aprender para ensinar. Nós temos que nos levantar para ensinar quando nós já aprendemos. E está aí, está aberto ao aprendizado. E uma coisa que eu sempre ouço um dos meus professores, que eu faço curso online, um dos meus professores sempre diz, pastor Aguinaldo Betti, ele sempre diz que está aberto para todos. Né? Para todos têm condições de aprender. E uma coisa que ele diz, que eu gravei muito, que nunca ninguém vai te roubar o conhecimento. E aí o apóstolo Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento de Jesus, nunca ninguém vai nos roubar. Depois que você aprendeu quem é Jesus, o que ele é capaz, o poder que ele tem, a magnitude do poder de Jesus, nunca mais vai sair da tua mente. Ninguém consegue roubar conhecimento. Então nós estamos aqui aprendendo hoje, né, para ensinar alguém. Nós estamos aqui aprendendo hoje para depois ensinar alguém. Então todos nós, aqui está falando do exercício do ministério pastoral. O pastor, aquele que almeja o pastorado, né, ele tem que se dispor, ele tem que se colocar na posição para aprender e para buscar os dons ministeriais e dons espirituais também. Encerramos o tópico 1, né, que diz a sabedoria que aqui se refere, 1 Coríntios capítulo 12, né, tudo que nós falamos até agora não é humana. Por isso que Daniel fala, ele dá sabedoria aos sábios, porque os sábios são sábios porque buscaram, estudaram, foram para a faculdade, universidade, e são sábios, sabem um pouco mais do que aqueles que não sabem. Mas ela não é humana, essa sabedoria é um dom presente de Deus, adquirido... ela não é humana, não é adquirida nos livros, nas universidades, mas é uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Não é para o trivial. Né? O comentarista ele chega a dizer, não é para descobrir, você não vai pedir um dom espiritual para Deus para descobrir o nome da mulher de Caim. Quem é que quer saber o nome da mulher de Caim? Ó, quero saber o nome da mulher de Caim, não. Vou buscar a Deus. Deus, me revela, Senhor, o nome da mulher de Caim. Para quê? Eu quero o poder de Deus
para o reino, para trabalhar junto com a igreja, para ajudar os irmãos, para ajudar o corpo de Cristo. É para isso que nós temos os dons espirituais. Então, às vezes as pessoas não entendem, e Deus quer muito usar, mas não entendem o que é um dom, né? Então, nós vimos aqui que é um poder que vem de Deus. Aí vamos para a segunda, né, o segundo dom de revelação, que é o dom da ciência, a palavra da ciência, que também é chamado de palavra de conhecimento, porque ciência, na verdade, é conhecimento. É conhecimento de quê? De Deus, do reino, da sua palavra. Então, olha só, o que é isso? Palavra de ciência. Eu lembro que eu estudava ciência, eu fui para um curso de ciência. No primeiro dia, o professor mandou nós limpar aqueles tubos de ensaio, sabe? Aqueles tubinhos assim, para botar negócio ali dentro. E eu fui só o primeiro dia, porque nós passamos assim 4 horas lavando tubo de ensaio. É isso que eu achava que era ciência. Mas a palavra de ciência é palavra de conhecimento. Deus quer nos revelar conhecimento da parte dele. O que é? É o que nós já sabemos? Não! É o que está oculto, é o que nós ainda não sabemos. E ele revelava aos seus profetas. Olha o profeta Amós, né? Certamente o Senhor Deus nos fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Às vezes nós estamos numa situação terrível, terrível, sem saída. Já estive, sem saída, num beco sem saída. Mas só que eu não busquei a Deus para resolver aquele problema. Era extremo, mas eu não busquei a Deus. E aí não consegui resolver o problema. Eu estou dando eu como exemplo, mas muitas vezes acontece com a gente. E Deus, olha o que o profeta Amós diz, e Deus não nos faz passar por problemas terríveis ou coisas que nos afligem muito, sem antes nos revelar, nos dar a revelação. Então, o dom da palavra da ciência se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo do crente a este conhecer fatos e circunstâncias que ele ainda não sabe, que ainda não foi revelado, né? Que ainda não estava escrito, não estava aqui dentro do livro da vida. São coisas que acontecem no dia a dia, no nosso dia a dia, que nós precisamos saber. Então aí nós buscamos o dom da palavra da ciência, o dom da palavra do conhecimento de Deus. Vamos mais um pouco? Para quê? Qual é a função desse dom? Na verdade, o primeiro dom, o dom de palavra de sabedoria, ele tem uma função específica. Todos os 3 têm uma função específica. Eu esqueci de falar aqui, o dom de palavra da sabedoria tem a função de capacitar a igreja para tomar decisões em circunstâncias extremas. Né? E o dom de palavra da ciência, que é a palavra do conhecimento, ele tem a função de preservar a igreja. Preservar do quê? De coisas que talvez vão acontecer, mas que Deus revela antes. Então, que maravilha, irmãos. Já imaginou? Você vai passar por algo terrível e Deus te revela. E Deus revela algo que a igreja vai passar para um dos irmãos, para o Joel, para o Osiel, para mim, para que nós não venhamos a passar aquela, né? Então, olha só, a sua função, a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a igreja, a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou armadilha do maligno. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós saímos todos os dias como ovelhas para o matadouro. Todos os dias. Nós podemos não voltar mais para casa, nós podemos morrer na caminhada, mas a Bíblia também diz que ele nos livra e nos dá, né, e nos fala, às vezes nos livra sem nós menos esperar. Quantos livramentos por dia Deus nos dá e quantas vezes Deus nos revela o que vai acontecer lá na frente. E isso é um dom. Então a função do dom é preservar a igreja das coisas terríveis que porventura possa acontecer no seio da igreja. E Deus revela para uma pessoa, Deus revela para 2 pessoas,
Deus revela para o pastor da igreja, e o pastor da igreja fala para a igreja, e a igreja fica atenta. É por isso que nós precisamos dos dons do Espírito, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele é que revela as coisas ocultas. É Ele que direciona, olha aqui essa figura aqui, né? A pessoa recebeu um dom e direciona o resto da igreja, né? Porque Deus é maravilhoso. Então a função é preservar a igreja, a função de nós conhecermos é preservar a igreja. Olha só o que aconteceu nessa ocasião, não sei se os irmãos já leram essa passagem de 2 Reis 6, 8, 12. Vamos dar uma olhadinha aqui, 2 Reis 6, 8, 12. Está aqui pertinho, aqui, ó. 2 Reis 6. Os irmãos estão com a Bíblia aí? Não estou escutando a Bíblia aí. 2 Reis 6. Dá uma olhadinha aqui. Só vamos ler alguma coisa. O texto, o cabeçalho aqui diz, Eliseu adivinha. Não adivinha. Eliseu, não sei se na sua Bíblia está aí também. Eu olhei esse texto e diz, Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. O meu tá, Eliseu adivinha, né? Não é adivinho, não, isso aqui é de Deus, né? Então, a Bíblia diz aqui que Eliseu, né, cada vez que o rei da Síria fazia alguma coisa para atacar, para fazer algum projeto, algum plano, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu falava para o rei de Israel, não passa lá, que o rei da Síria vai botar gente lá. De ele chegar, o rei da Síria chegar a ponto de dizer que tinha um traidor entre eles, que estava levando o projeto, o plano dele. O ímpio é terrível, né? Ele nunca vai acreditar numa coisa dessa. Ele nunca vai acreditar que Deus tem todo o poder e que Deus tem poder para revelar para um irmão, para um crente, aquilo que irá acontecer, né? O ímpio não tem, e o rei da Síria ficava naquela, né? Tem um traidor aqui que está levando os nossos projetos, e aquilo não deu nada certo. Por quê? Porque Eliseu, ele era usado por Deus, né? Deus usava ele muito, era um homem de Deus, né? Deus usava muito. Então, é a palavra de conhecimento, né? Deus revela, ó, o que Deus revelou, né? Exemplos da palavra. Outro exemplo foi a revelação de Daniel, acerca do sonho de Nabucodonosor. Deus não só revelou o presente, mas revelou também o futuro do que iria acontecer. Todo mundo conhece a estátua de Nabucodonosor, né? Que tinha a Babilônia como primeiro reino, depois o Medo e Persa, e depois os gregos, e depois, por último, né, o Império Romano, né? E Deus revelou para Daniel além do que a imaginação podia alcançar, revelou o que iria acontecer, que uma pedra cortada não por mão de homem ia esmiuçar as pernas da estátua, né, que era Jesus Cristo, a pedra, a rocha, na verdade. Irmãos, alguma pergunta? Alguma questão? Eu sei que, olhando nos olhos de vocês, tem muitas questões. Tem muitas questões. Eu tô vendo, não é a revelação de Deus, não, mas eu estou vendo que está assim, mas será que é isso mesmo? Será que isso acontece assim mesmo? Será que se Deus me der um dom espiritual, como é que eu vou agir? O que é que eu vou fazer com o dom? Tem essa pergunta. Se Deus me der o dom de palavra de sabedoria, o que é que eu vou fazer? Deus só vai dar o dom quando tiver uma situação extrema, para você usar naquela situação extrema. Mas tem que buscar o dom, gente. Tem que se ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero ser participante dos dons espirituais, né? Eu quero participar dessa bênção, porque é uma bênção, irmão. Já pensou, né, se Daniel não fosse usado, o que seria de Daniel? Né? O que seria de Daniel? Ele foi exaltado no rei babilônico, né? Ele era quase que o segundo, né, no Império Babilônico, porque Deus usou ele de tal maneira e exaltou ele de tal maneira. Mas esses dons espirituais, irmãos, não é para ser usado ao seu bel prazer, né? A gente tem que ficar ciente de que os dons espirituais é para serem usados para o reino de Deus, para a igreja do Senhor. Não é para, né, Deus me deu o dom da palavra de sabedoria, agora eu vou usar para ganhar dinheiro, né? E tem muita gente que usa, né, acha que Deus está dando o dom e tem aquela eloquência e acha que está sendo usado por Deus, mas que na verdade é a própria carne. É ele mesmo que está se usando a ele mesmo, né, para ganhar dinheiro. Eu tenho aqui, mas vou deixar para o final.
Pega o microfone ali. Fica, todos nós ficamos. Até eu fico, eu estudando essa lição, eu disse, Jesus, e agora? Senhor, é uma lição que deixa assim, a gente assim, ó. Gente, eu preciso buscar os dons espirituais. O que é que eu estou fazendo na igreja? Preciso ajudar os meus irmãos, preciso ajudar a igreja, preciso fazer parte do reino, ser participante do reino. Não só ser mais uma pessoa, mais um crente na igreja, encheu a igreja, encheu a igreja. Não, eu sou um participante, eu participo, né? Eu ajudo, eu trabalho. Então, ó, o irmão Vandeci tem uma pergunta depois. Se alguém mais tiver uma pergunta, a gente vai levar um microfone. Uma questão. Mas a gente volta lá, a gente está aqui para tirar dúvidas também. Minhas também, né? Que eu tenho algumas também, mas eu vou estudar um pouco mais. Outro exemplo aqui, no Novo Testamento, todo mundo conhece essa história, né? De Ananias e Safira. Isso aí é uma coisa tremenda que Deus fez com Pedro. Pedro era uma pessoa igual a nós, até, às vezes até lá antes do Pentecostes, ele é até piorzinho do que nós. Ele era bem piorzinho, ele era bem ruizinho, Pedro. Né? Bem truculento, né? A Bíblia diz que ele é bem truculento, ele já queria puxar a espada, queria matar todo mundo, né? Tirou a orelha do Maicon lá, né? Então Pedro é bem truculento. Mas depois do Pentecoste, Pedro foi transformado, né? E aí Deus usa ele aqui, né, com muito poder, com muita sabedoria, com muito conhecimento de causa. Porque como é que a pessoa... Olha só, Ananias e Safira veio lá, né? Vamos participar desse negócio aí, esse negócio é bom. Né? Viram que Barnabé vendeu tudo, entregou tudo aos pés dos apóstolos. Eles, né, o Barnabé está lá em cima, hein? Vamos chegar lá, vamos vender, vamos dar a metade. E como é que os apóstolos iam adivinhar um negócio desse? Não tinha como, só Deus. Porque aquilo estava entre eles só. Né? Para quem não conhece a história, né? Aí Ananias e Safira chegam e colocam aquilo que eles quiseram colocar aos pés. E aí Pedro, usado por Deus, disse, por que vocês mentiram? Não mentiram para mim, mentiram para o Espírito Santo de Deus. Caiu morto aqui, o outro veio e caiu morto lá também, e morreram. Porque com Deus não se brinca e não se escarnece. Se Ele te der um dom, use conforme o querer de Deus. Busque os dons, busque mesmo com todas as suas forças. Busque os dons espirituais, com todas as suas forças. Se Ele te der, use para a glória dEle. Não use para outra coisa. Use para que o nome dEle seja engrandecido e que a igreja, né, viva ainda mais em comunhão. Que bom e quão suave que a igreja viva, né, em unidade, uma só, em comunhão. Então, olha só, então Pedro aí é usado tremendamente na palavra de conhecimento, né? E quando Pedro abriu a boca, não era ele, era Deus falando nos lábios dele. Por que vocês fizeram isso? Mentiram, não foi a mim, mas foi ao Espírito Santo de Deus. E aí, com Deus não se escarnece, ninguém escarnece de Deus, não. Deus, ele deixa as pessoas ir até um certo ponto e depois... Olha só, síntese do ponto 2. Alguma questão? Você vai perguntar agora, irmão Vandeci? Não, deixar para o final, né? Deixar para o final. Então, nós já estamos no ponto 2. Quer dizer, o final do ponto 2, né, que é a palavra de ciência, a palavra de conhecimento, né, das coisas ocultas, não é de coisas, né, que a gente possa ver, são de coisas que a gente não vê. Irmãos, nós participamos de um reino espiritual. Esse reino não é carnal. Se fosse carnal, aconteceria o que os discípulos queriam, que Jesus montasse lá para eles um reino carnal, para lutar. Mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra... Né? A nossa luta é contra as hostes espirituais. Então, contra as hostes espirituais, nós temos que estar preparados espiritualmente. E o dom vem do Espírito Santo de Deus. É um presente de Deus para as nossas vidas. Nós temos que estar preparados, porque a luta é terrível, a luta é tremenda, a luta é ferrenha. Tem um hino que diz, né, irmã Jane, que nós temos que estar no meio onde a luta se trava, onde a luta está ferrenha mesmo, nós temos que estar ali, irmãos. Mas como vamos estar? Aí o apóstolo Paulo diz, veste a armadura, né, e se prepare com o poder do Espírito Santo. Mas a luta é diária. Preste atenção, a nossa luta é diária.
E se nós tivermos essa ajuda espiritual do Espírito Santo, que são os dons espirituais, né, nós vamos passar pela luta e vamos sair lá na frente vitoriosos. Né? Outros sim, né, nós vamos ficar engalhados naquele negócio ali. Olha só, o dom da palavra da ciência não é para servir o propósito triviais. Né? Propósitos triviais nós conseguimos resolver. Propósitos, né, que não são triviais, nós temos que procurar a ajuda sobrenatural de Deus. Né? O dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja. O povo de Deus, por várias vezes, esteve em apuros. Por muitas vezes esteve em apuros. Né? E Deus não abandonou o seu povo. Deus levantou homens, até mulheres, né? Até não também mulheres, homens também mulheres, vou fazer a minha frase assim, porque daqui a pouco vão achar que Deus levanta só homem. Não, Deus levantou homens e também mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, que buscaram a Deus e Deus usou com muito poder, né, para resolver questões de reinados, questões, né, nós vimos a mulher de Nabal, ela passa além do seu marido para pedir pela vida do seu marido. Foi uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de sabedoria de Deus. Né? Então, são homens e mulheres que precisam ser usados. Não é que eu quero ser usado, que precisa, a igreja precisa, né, dos dons espirituais. E nós temos que buscar os dons espirituais. Né? Nós temos que buscar. Então, não é para coisas triviais, não. É para coisas onde a luta se faz ferrenha mesmo. É onde a luta fica mais... Né? Então, vamos mais. Esse senhor, eu me alegrei muito, porque eu gosto muito dele, o Stanley Horton. Eu tenho 2 livros dele. Um ele é a teologia sistemática, e o outro ele fala especificamente dos dons espirituais. Então, o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural, né, dada por Deus ao crente para discernir. Aí eu fico pensando assim, o que é discernimento, né? Discernimento é uma compreensão maior do que está acontecendo no mundo espiritual. Quando Deus dá essa capacidade para a igreja, quando eu falo a igreja, é todos nós. Crianças, adolescentes, jovens, anciões, acho que ancião aqui só tem eu, né? Mas Deus dá também. Então, aqui, o dom de discernir os espíritos, né, o ponto 3, o dom de discernir é uma capacidade sobrenatural. Todos os dons são capacidades sobrenaturais. São coisas que só Deus consegue fazer. Então, é um dom para discernir. Nos dias de hoje, irmãos, tem coisas acontecendo no mundo espiritual que a gente não faz nem ideia. A gente não faz nem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, nós temos que estar preparados, porque Satanás e seus anjos estão guerreando. Eles estão lutando. Aí Deus envia os seus anjos para nos ajudar, mas a luta é contra nós. Eles não estão lutando contra Deus e contra os anjos. Contra Deus eles nunca vão ganhar luta nenhuma. A luta de Satanás e seus anjos, que são espíritos, é contra nós, contra a igreja do Senhor, para que nós não venhamos a chegar no céu com Jesus. Jesus sabe disso. O Espírito Santo sabe disso. Deus sabe disso. Mas nós sabemos que no mundo espiritual agora está tendo uma luta terrível. E é contra nós, contra eu e contra você, contra a igreja do Senhor. Só que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja vai chegar no céu. Agora eu quero saber, você, eu, vamos chegar no céu? A igreja vai chegar no céu. Mas muitos estão ficando para trás. Muitos estão desistindo na caminhada por causa do cansaço, porque não buscam a Deus, porque Deus ele tira todo o cansaço, ele alivia a nossa carga. Muitos estão ficando para trás, irmãos, porque não buscam ao Senhor, não buscam capacitação sobrenatural. Porque se nós buscássemos o dom de discernimento de espíritos,
nós veríamos o que está. A Bíblia diz que Eliseu, né, o povo de Deus está cercado. Eliseu acorda de manhã e o seu moço, né, acorda de manhã e Eliseu vai na rua tranquilamente, abre, olha como é que é um homem ou uma mulher que está na presença de Deus. Ele abre a janela e lá está o exército inimigo cercando Israel. Ele abre a janela e olha para cima, e lá em cima tem um exército, oh maravilha, tem um exército de anjos, carros de fogo, um exército preparado para lutar a nossa luta. Pergunta se o moço via isso. Pergunta. O moço via isso? Não via. Por quê? Não tinha discernimento espiritual. E aquilo que Eliseu estava vendo era algo especial da parte de Deus, era espiritual. Anjos, cavalos de fogo, né? É coisa tremenda. Mas nós temos que ter o dom de discernimento de espíritos. Olha como é que está escrito. Aqui é minúsculo. Aqui está maiúsculo, mas é minúsculo, né? O dom de discernimento dos espíritos, né? Espíritos que estão por aí, espíritos malignos, espíritos que estão aí para atrapalhar a vida do crente, a vida da igreja. Tudo o que eles vão fazer é para que a igreja não chegue no céu com Jesus. A luta deles é travar a igreja. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está trazendo uma notícia para Daniel. Daniel está há 21 dias orando, né? E Satanás e seus algozes cercaram o anjo do Senhor e lutaram com ele para atrasar. Quando o anjo chega, o anjo Gabriel, que era o anjo mensageiro, chega e diz: Daniel, desde o primeiro dia que você dobrou os joelhos, Deus já ouviu a sua oração e me enviou. Mas o rei da Síria me travou, Satanás me travou e começou a lutar comigo e atrasou um pouco, mas desde o primeiro dia. Então nós temos que ter discernimento espiritual para saber o que está acontecendo, irmãos. Não só ter olhos carnais. Olhos carnais nós temos visto, mas olhos espirituais nos dá uma amplitude ainda maior do mundo espiritual e do que está acontecendo. E nós temos que ter isso. Nós temos que ter. Então, o que é que o Stanley Orton diz? Dom de discernir os espíritos envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, com letra minúscula, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, a função desse dom é proteger a igreja do Senhor de ataques espirituais malignos, das hostes, das potestades do inferno que vem sobre nossas vidas, para nos matar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir a igreja. Então, o intento dele todos os dias, você pode não acreditar, o intento de Satanás e seus anjos é todos os dias tentando nos matar. Nos matar o quê? Espiritualmente. E fisicamente também. Porque se ele matar espiritualmente e depois matar fisicamente, não tem salvação. Então, todos os dias. Então, nós devemos buscar com todas as nossas forças o dom de discernimento dos espíritos, porque daí nós vamos ficar preparados. De onde vêm, essas manifestações espirituais? Elas vêm de Deus, uma manifestação espiritual vem de Deus, vem do homem, de nós somos formados corpo, alma e espírito, Então, vem uma manifestação espiritual da nossa parte e vem do diabo, Vem de uma ordem divina, ou da mente humana, ou da origem maligna. Pode vir da mente humana também, Pode vir essas manifestações espirituais, às vezes a gente tem visto por aí, Algo terrível que acontece em muitas igrejas, Uma manifestação carnal, especificamente carnal, e a gente vê que é carnal, e eles estão enganando muita gente, e as pessoas acham que é manifestação espiritual. Olha só, o diabo é astuto demais. Olha o que acontece
no capítulo... Abre aí, Atos dos Apóstolos 16. Olha o que acontece, eu até marquei aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, o diabo é astuto demais. Como saber de onde é que vem as manifestações espirituais? Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Preservar a saúde espiritual. Nós temos 2 alimentos que nós comemos todos os dias. Ou melhor, nós temos que comer todos os dias, que é o alimento físico, que dá saúde para o corpo, que às vezes dá saúde, às vezes dá doença também, se comer muita coisa ruim dá doença. Mas automaticamente nós temos que comer para a nossa manutenção física. Mas nós temos o alimento espiritual, que temos que comer diariamente também, que é para a nossa manutenção espiritual, que é a palavra de Deus, oração, jejum, consagração, tudo isso é um bojo que o crente tem que exercer, que isso tem que fazer parte da vida diária do crente. A leitura da palavra tem que ser diária, não tem exceção. A busca de Deus tem que ser diária, que é a oração. Tem que ser diária, isso é o mínimo que nós podemos fazer. E isso é a manutenção da nossa vida espiritual. Então tem que ser diária. Olha só, então versículo 16, capítulo 16, versículo 16 e 17, o que é que diz? Versículo 15. Depois, deixa eu ver se eu estou no capítulo certo aqui. Depois foi batizado na casa do Senhor, entrai na minha casa. 16. E aconteceu que indo nas orações e saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito do quê? Adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, Lucas que escreve o Atos dos Apóstolos, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Está falando a verdade. Paulo e Silas. Ela não estava mentindo. Mas o que deixa aqui a desejar nessa moça é a fonte onde ela buscava isso. Porque a Bíblia diz que Satanás ele faz também sinais e maravilhas. E que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então, essa moça, ela está, e Paulo, e aquilo se deu por vários dias. E essas coisas começam a massagear o ego da pessoa. E a pessoa começa a dizer, realmente sou mesmo, hein? Sou um servo de Deus, usado por Deus, realmente eu sou o cara, Eu sou, e aquilo começa a encher o ego. Encher o ego, até Satanás é astuto. Ele usou de mentira? Não. Uma coisa que ele faz bem é mentir, mas ele usou de verdade. Só que a fonte que ela ia buscar isso não era de Deus. Era Satanás. Até que Paulo vira para trás e disse, sai dela, espírito maligno vindo de Satanás. E na hora, saiu. Então, principalmente nos dias atuais, Satanás ele vai mudar de esquema, ele vai mudar de projeto, ele vai tentar convencer, como ele convenceu Eva lá no jardim, de que Deus está mentindo, de que Jesus é anátema, de que isso e aquilo, de que tudo que nós estudamos até hoje é tudo mentira. Ele vai tentar de todas as maneiras nos convencer disso. Tanto que Satanás usa essa moça para massagear o ego de Paulo e Silas. Eu acho que se demorasse mais um tempo, Silas ia se achar o cara. Paulo até que, talvez não, mas Silas. Então, nós temos que redobrar, nós temos que buscar mais o nosso alimento espiritual do que o nosso alimento carnal, do que o nosso alimento físico. A nossa busca tem que ser ainda maior, porque os dias estão afunilando. Você já notou que a semana está passando mais rápido, os dias estão passando mais rápido? É assim, você começa na segunda, daqui a pouco já é sexta, sábado, domingo, acabou e os dias estão se findando. A coisa está afunilando, E o crente vai ter que firmar o pé. Nós vamos ter... Não é? Olha, falaram que a pandemia ia acabar o ano passado. Nós estamos em 2021 e nada acabou.
Tudo continua, nós continuamos de máscara, nós continuamos fazendo, lavando as mãos com álcool gel e tal, continuamos se cuidando. Nada acabou ainda. E o ano está se indo. Nós estamos quase no meio do ano e está sendo rápido demais. Então, nós temos que buscar mais a nossa parte espiritual do que a nossa parte física. Muito mais nos dias de hoje. Então, E nós temos que ter o discernimento de onde é que vêm essas manifestações. Dentro da igreja. Dentro das congregações. Tomarmos muito cuidado. Eu tive uma experiência quando eu era superintendente da escola dominical, lá nos primórdios, quando o pastor Telso chegou e que nós fazíamos reunião ali, ou aqui, eu não lembro mais, que era uma turma só, e chegou um moço, sim, moço bom, aparentemente, fizemos um culto na casa dele, e de repente ele começou a debater com os irmãos. Eu disse, tem alguma coisa errada nesse moço, não pode ser isso tudo aí que ele está falando. E ele era muito sábio, ele era muito bom de Bíblia. Eu disse, eu vou procurar alguma coisa sobre esse moço. Ele era adventista, nada contra os adventistas do sétimo dia, são irmãos, nossos irmãos, são crentes nossos irmãos. Mas ele quis introduzir na escola bíblica dominical, nós somos pentecostais, irmãos. Nós somos pentecostais, nós temos uma linha nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos que os dons espirituais estão ativos e vivos no meio da igreja, nós cremos nisso, que Deus age de uma maneira tremenda, que Deus nos dá dons espirituais, nós cremos nisso. Então, depois daquele dia eu conversei com ele, eu disse, moço, você está tentando introduzir coisas, doutrinas, ensinos que não fazem parte do nosso bojo doutrinário. E falei sério com ele mesmo. Depois daquele dia nunca mais apareceu. Sumiu da escola dominical e foi embora. Então, é porque Satanás ele tenta, de todas as maneiras, introduzir coisas, colocar palavras nos nossos lábios que nós não costumamos falar. Então, nós temos que ficar muito atentos, irmãos, para ver de onde é que procede as manifestações espirituais, porque a única manifestação espiritual tem que vir de Deus. A manifestação espiritual que é bom para a igreja, é bom para nós, tem que vir de Deus, porque se vier do homem, o homem fala coisas que não procedem, o homem busca coisas que não procedem, o homem busca prosperidade o tempo todo, busca palco, busca holofortes. É do homem. Nós, crentes, nós somos lavados, remidos, fomos transformados, o nosso caráter é o caráter de Cristo. Mas o homem comum busca outras coisas. O homem que não tem a Deus busca outras coisas. E a outra origem é o diabo. E aí, nesse caso aqui, se você não sabe que essa moça estava sendo usada por Satanás, você ia dar ideia para ela, eu ia dar ideia para ela, nós iríamos dar ideia para ela. Ela está falando uma coisa certa, realmente. Irmão Vandeci e Carlos Marçal são homens de Deus. Mas ela não foi lá e falou uma vez só. Ela voltou todos os dias, todos os dias. E aí, se eu não tenho discernimento de espíritos? Se eu não tenho dom espiritual, se eu não busco o dom espiritual, como é que eu vou saber que isso vem do diabo? Nunca iria saber. Vamos mais um pouco aqui, já estamos terminando. Discernimento do Espírito, manifestação espiritual. Jesus nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelo quê? Pelos frutos que produzem, isto é, pelo seu caráter. Pela maneira de se pôr, pela maneira de conduzir a sua vida, pelos seus princípios. Nós conhecemos o falso profeta. O espírito deve ser provado. Olha só uma coisa que eu ficava assim, toda palavra que ouvimos deve passar pelo crivo do quê? Das Escrituras. Não é a seu crivo, não é o meu crivo. Eu não devo julgar um pregador, a palavra dele, pela minha opção, ou pelo que eu sei, ou pelo que eu conheço. Eu devo buscar aqui, nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Então, nós devemos sim
Nós devemos ficar atentos, assim como os bereanos, né? Tudo que Paulo falava, eles iam lá na Bíblia, lá nas Escrituras, realmente está falando isso? Se realmente isso está na palavra de Deus ou está incluso na palavra de Deus. Porque uma coisa é você pregar a palavra, outra coisa é você pregar na palavra. É muito diferente. Uma coisa é você pegar o texto bíblico e pregar a palavra de Deus. Outra coisa é você introduzir aquilo que você sabe, a sua sabedoria, na palavra que você leu. Então a gente tem que ficar muito atento, porque nós devemos passar aquilo que nós ouvimos no crivo das Sagradas Escrituras. Vamos mais aqui, que já acabou, né, Giovanni? Então, irmãos, depois o Vaso ali, ele quer dar uma pitada aqui. Síntese do tópico 3. O dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações. Se vem de Deus, se vem do homem ou se vem do diabo. Então nós temos que ficar muito, muito atentos. Porque até aquilo que parece, nós pensamos que é. Aquilo que não é, parece que é. Um elogio, porque você pregou, meu Deus, hoje você pregou mesmo, arrebentou, né? Tem uns aí, ainda que diz, você quebrou tudo hoje. Hoje você quebrou tudo, pronto, acabou, ganhou o galardão ali, não fez nada de Deus, porque nós fazemos para a glória de Deus, nós somos canais de bênção para ser usados por Deus, né? Não para ser usados para nós. Então, amados, nós temos que ficar atentos, e eu quero dizer para os irmãos, para finalizar, busquem os dons. Busquem os dons com toda a sua força e não tenha medo de ser usado por Deus. Tenha medo de ser usado por Satanás. Não tenha medo de ser usado por Deus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Irmão Giovanni. Glória a Deus. Fazer a conclusão. Graças a Deus, né, irmãos? Por esse ensino da palavra do Senhor. Nós vamos a Deus pela vida do evangelista Carlos, que nos trouxe esse ensinamento essa noite. A nossa conclusão, vamos todos ler juntos aqui, vamos lá? 1, 2, 3. A igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno, né? Então, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo, esses dias odiernos que a internet, as redes sociais têm, muitas das vezes, falado até mais alto do que qualquer outra coisa, né? Então, nós devemos ter discernimento para poder entender, compreender o que realmente Deus quer falar com a sua igreja. É interessante porque, por isso nós falamos que esses temas são muito atuais, porque, às vezes, as pessoas com um simples clique nas redes sociais vêm confrontar algo que não faz nenhum sentido. Muitas vezes nem ele mesmo tem consciência daquilo que ele está tentando expressar e quer vir trazer isso para dentro da igreja, quer vir confrontar a igreja, confrontar os mestres, os ensinadores da igreja com algo que ele só ouviu na internet e que não faz sentido, não tem base bíblica, não tem fundamento. A pessoa muitas vezes não tem pastor. Hoje nós temos visto muitas comunidades que estão se instalando aí em todo o mundo, pessoas que se colocam em uma posição de achar conhecedor da verdade, abrem uma igreja sem fundamento, sem pastor, onde ele é o pastor presidente, ele é o líder, e temos isso que muitas pessoas têm acompanhado essas pessoas aí têm ajuntado multidões e colocado até em xeque aquilo que os nossos pais nos ensinaram, né? Os nossos pais da igreja nos ensinaram. Mas é muito bom quando nós estudamos a palavra de Deus, a escola bíblica dominical, porque estamos estudando uma doutrina que tem fundamento bíblico. Fundamento bíblico.
Não estamos aqui defendendo etnia ou etimologia, nada disso. Estamos aqui defendendo a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos estar adorando o Senhor com o corinho, vamos estar colhendo também nossos dízimos, nossas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Aleluias. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua greia, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós, nosso bem. A tua greia, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. derrama sobre nós o teu Espírito, Como em casa do centurião, dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. e dá-nos o poder da tua palavra, Fazendo a luz brilhar na escuridão. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quer convidar aqui o pastor Telso Luiz, que estará dando o término desse trabalho essa noite. Pastor Telso. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, ô Giovanni, eu queria... essa aqui é a próxima lição, né? Próxima lição, dons de poder. Eu queria tirar o seu para mim colocar o meu, porque eu quero mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Deixa eu acionar aqui. Ok. Paciência um minutinho, meus irmãos. Um minutinho, meus irmãos, eu preciso... Para os irmãos. Irmãos, o ministério, nosso ministério aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, todo o nosso ministério está, a partir do dia 24 desse mês, 25 do mês de abril, até no dia 24 de maio, nós estamos empenhados, vamos estar empenhados em 30 dias de clamor pela nação brasileira. Todo o ministério vai estar nesse propósito, nesse projeto. E como será isso? Nós não vamos fazer aqui um culto especial, no sentido assim de vir todo mundo para a igreja para orar, mas nós queremos colocar a responsabilidade em cima de cada membro, ou sobre cada membro, para você estar orando durante esse período de um mês de oração intensiva para o Brasil. Todos os dias que você for orar, dentro desse período, lembra de orar pelo presidente da nação, pelas autoridades da nação. Nós não estamos aqui para julgar A ou B, mas colocar todo nas mãos do Senhor, orar pela situação que o Brasil está passando com esse vírus, que está uma coisa horrível, terrível, a gente não sabe nem que palavra, nem que adjetivo dá, mas está muito difícil, morrendo muitos pastores, muitos obreiros estão partindo para a eternidade. Então, o ministério, na última reunião que nós tivemos de obreiros, lançou esse projeto,
E eu já estou passando para a igreja, vou estar passando todos os cultos, vamos estar lembrando, como pediu o Marco para colocar, o cartaz já apagou aqui também, né? Pediu o Marco para colocar no cartaz ali, com certeza vai estar sendo lembrado para nós estarmos orando e pedindo a Deus que venha abençoar a nação brasileira e que venha abençoar a nossa vida, irmãos. Nós precisamos urgentemente de um milagre no Brasil. Amém? Precisamos urgentemente de um milagre no Brasil. E tem promessa, a nação brasileira tem promessa. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é mesmo? Então vamos orar. Eu não estou fazendo política, mas eu nunca vi no Brasil alguém, um político ou um presidente, ou whatever, pedir oração pelos pastores, pela igreja, pedir à igreja que ore, né? Pedir à igreja que ore. E orar, irmãos, mexe mesmo com o sistema. Então, vamos orar. A partir do dia 25 de abril, a partir do domingo. Domingo é o nosso culto missionário, né? Domingo é o nosso culto de missões. A partir de domingo até o dia 24 de maio, todos os dias, viu, irmãos? Todos os dias, lembre-se do Brasil nas orações e apresenta o país. Tira um momento, nem que seja 5 minutos do seu dia, para orar especificamente para a nossa nação brasileira. Quantos farão isso em nome de Jesus? Vamos de pé, vamos agradecer ao Senhor. É isso que eu pedi ao irmão Giovanni para poder estar fazendo esse encerramento, para estar passando para os irmãos. E, como disse, nós vamos continuar falando, mostrando. Eu creio, irmãos, que o nosso Deus opera milagres e Ele é poderoso. Vamos orar, não sei se tem mais alguma coisa para avisar, né? Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, nessa noite, através do ensinamento da sua palavra, através do teu servo. Continue abençoando a tua igreja, este projeto que foi lançado pelo ministério, que o Senhor possa colocar isso no coração de cada membro, que eles possam a cada dia lembrar de estar intercedendo pela nossa nação, pela nossa liderança, pelos políticos, por todos, para que o Senhor possa estender as suas mãos e repreender todo o mal que está pairado sobre a nação brasileira. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Fica conosco, dá-nos uma noite na sua presença, leva cada um para os seus lares. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos digamos amém. Deus abençoe.